a palavra do Senhor, amém? Nesta manhã, e os irmãos sabem, em Timóteo, e nós estamos no capítulo 4 desta vez, amém? 1 Timóteo, capítulo 4. E iremos ler o capítulo todo, do versículo 1 ao versículo 16, e hoje iremos falar sobre instruções ministeriais, amém? 1 Timóteo, capítulo 4, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Um minuto mais, tá? Amém. Vejo que algumas Bíblias não têm Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo facto de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Amém? Irmãos, podem ficar sentados. Os irmãos devem saber que uma introdução e ilustração. Amém? Os irmãos devem saber que o Tiago concorreu para um trabalho e amanhã é o primeiro dia dele. Os irmãos sabem isso, não é? Ele está muito feliz com Jesus. Nós estamos muito felizes com ele. Estivemos aqui na quarta-feira e tivemos um momento de ação de graças. Ele está grato a Deus por isso. O que é que isto tem a ver com a pregação? É que eu só queria contar isto. Não. Isto tem a ver com a pregação. Eu vou tornar isto como exemplo. A semana passada nós estudámos sobre as qualificações para o ministro. Certo? Nós estudámos as qualificações para o ministro, no capítulo 3. O que é que o ministro tem que ser? Tem que ser um homem, tem que ser casado, tem que ter os filhos em obediência, e por aí fora, né? Tem que viver uma vida piedosa, não pode ser bêbado, etc. Right? Tem que ser uma pessoa que dá bom exemplo. Foi isso que nós estudamos. Qualificação para o ministério. E depois o quê? Exercer o ministério. O que é que eu quero dizer isto? O que é que isto tem a ver com o exemplo do Tiago? O Tiago candidatou-se para o trabalho, ele conseguiu o trabalho, mas isso não é um fim nele próprio. Amanhã ele tem que ir trabalhar. Certo? Se ele não aparecer amanhã, ele por quase certo que vai perder o trabalho logo no primeiro dia. Ainda que ele arranjasse uma desculpa amanhã, se ele não aparecer durante uma semana, ele vai perder o trabalho. O qualificar para o ministério não significa que a pessoa acabou ali, significa que a pessoa começa ali. Amém? É muito importante entendermos isto. E calhou tão certinho que a mensagem, eu estava a preparar a mensagem e foi a primeira coisa que me veio à cabeça o exemplo do Tiago se ter candidatado e amanhã ter que aparecer, que ele estava a pensar que amanhã já ia meter férias. Não é isso? A pessoa candidatou-se hoje e mete férias amanhã. Consegue trabalhar hoje e mete férias amanhã. Sobre o texto aqui, Paulo então agora está a falar para Timóteo e está a falar aos obreiros, quando a pessoa qualifica para o ministério,
o que é esperado que a pessoa faça e seja. E alguns alertas aqui. E os irmãos que não, como a semana passada eu falei, que não qualificam para o ministério, ou não têm o chamado ministerial, têm o dever de olhar para este texto e esperar e exigir dos ministros estas coisas. No caso aqui da nossa igreja, de mim e do presbítero Márcio. E o presbítero Márcio diz assim, estava tão bem calado. Não, é necessário que os irmãos saibam e esperem isso de nós e exijam isto de nós. E isto também é esperado dos irmãos, que orem por nós e suportem e ajudem o mais que puderem para que nós possamos ser uma igreja sadia e bíblica. E os princípios bíblicos do ministério sejam claramente notórios na nossa igreja. E também, como tenho dito e disse a semana passada, orar para que Deus levante outros, para que deem continuidade e prossigam dessa maneira, servindo ao Senhor. Em primeiro lugar, no texto, no versículo 1, diz assim, o Espírito, eu noto o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, diz claramente, nos avisa, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Ainda bem que não é para o nosso tempo, é só lá para os últimos tempos. Amém? Não. Quando é que começou os últimos tempos? Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, que Pedro disse, hoje se cumprem estas palavras aos vossos ouvidos. Nos últimos dias. Estamos vivendo, meus amados irmãos, hoje, os últimos dias. Não se deixe enganar por essas teorias que existem, dizendo que virão, os últimos dias virão. Nós estamos vivendo os últimos dias. Agora, estes são os últimos dias. Que têm, contando hoje, 2000 anos de últimos dias. Ora, se Pedro disse no dia de Pentecostes que estava nos últimos dias, nós estamos 2000 anos mais próximos da vinda de Jesus. Só isso. Mas continua a ser a mesma época, é o mesmo momento, é as mesmas dificuldades, é as mesmas lutas, mas é também o mesmo Espírito que habita em nós. Amém? Se a igreja era vitoriosa no primeiro século, ela tem que ser mais vitoriosa hoje, que ela tem 2000 anos de experiência. Lamentavelmente, temos nos deixado influenciar por uma cultura de está tudo bem, estamos tranquilos, a tribulação virá um dia, depois virá ser 7 anos, depois não sei o quê. Amados irmãos, completamente, não que não é dessa maneira, não que a Bíblia não fala isso, mas claramente vivemos hoje os últimos dias. E nestes dias, esses últimos dias, alguns abandonarão a fé. E os irmãos têm visto, lamentavelmente, muito isso acontecer. Pessoas que abandonam a fé. Seguem espíritos enganadores, abandonam a fé seguindo ideias e ideologias ou coisas de menor importância do que a própria fé, abandonando assim a fé. Outros há que seguem literalmente o que aqui diz, doutrinas de demónios, espíritos enganadores, coisas que prejudicam a fé e que arrastam vinda de ensinos, versículo 2, de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Tantas vezes, amados irmãos, a gente fala com pessoa que tem a cabeça tão cauterizada, o pecado é tanto, a cabeça está voltada para aquele lado, a gente explica pelas escrituras, mas não é assim, e não adianta, porque a mente está cauterizada, já marcou, já afirmou naqueles erros e prossegue naqueles erros como se fosse verdade e justificando-se a si mesmos. É por causa disto, é por causa daquilo, é do outro, e assim abandonam a fé. Meus amados irmãos, tenho dito aqui várias vezes, não abandone a fé. Não deixe que por coisa pequena, coisa que você não gosta ou não acha que está bem, o leve a abandonar a casa do Senhor. Não faça isso. Não abandone a fé. Não gosta, põe de lado. Agora, se for coisa doutrinária, não. Se for coisa relacionada com os ministros, não. Mas coisa de menor importância. Não gosto da cor azul. Se você não gosta de azul, você tem um problema nesta igreja. As cadeiras são azuis, o edifício é azul. Porque azul é a cor do céu, irmãos. Não é nada, irmãos. Não é nada. Brincadeira, tá? Brincadeira. Alguém falou uma vez que o português é a língua que se fala no céu. Não, irmãos, não fala nada. Parem com isso. Irmãos bairristas aí, o meu bairro. Não, irmãos, que é isso? Amém?
Mas então achou bonito pôr de azul porque o logo era azul e eu não sei, nem sei quem é que começou com o azul, já tem tantos anos e sempre foi azul, mas eu acho que tem coisa da irmã Sónia. Brincadeira. É azul, pronto. Vamos para de lado, não gosta de azul, põe de lado. Seguimos em frente por algo maior. Agora a fé, a doutrina, a palavra pregada é o que importa, a essência da nossa fé, a verdade que Cristo é o Senhor, a verdade que a ressurreição dos mortos é a certeza de vida eterna. Isso não podemos abandonar de maneira nenhuma. Bem, já ensinos de homens hipócritas e mentirosos, com consciência cauterizada, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com a ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Irmãos, criando regras e leis que não é o que a Bíblia diz. Proibir o casamento, por certo que os irmãos lembram e sabem como os sacerdotes católicos são proibidos de casar. Por exemplo, um exemplo claro disso. Quando a palavra do seu capítulo 3, desta mesma carta, diz que o ministro do Evangelho tem que ser casado. Isto é um exemplo de religiosidade extrema sobre coisas que não são bíblicas. Cuidado com isso. Proibir consumir alimentos que Deus criou para serem recebidos com a ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Receba os alimentos com ação de graças. Temos por costume orar pela refeição, amém? Mas fazem isso, oram pela refeição. Muita gente ora 3 vezes ao dia, né? Porque toma o café da manhã, o almoço e o jantar, né? Aí é que eu sou como Daniel, eu oro 3 vezes ao dia. Obrigado, Senhor, pelo café, amém? Obrigado, Senhor, pelo almoço. Orei 3 vezes ao dia, não é isso que Daniel orava, tá, irmãos? Mas é normal nós orarmos pela refeição, não é? E você peca se você comer sem orar. Vou deixar isso para outro dia. Mas na verdade você peca se você não tiver a ação de graças pela comida que o Senhor nos dá. É uma das coisas, meus amados irmãos, que eu tenho tanta dificuldade de vir jogar comida fora. Eu tenho tanta dificuldade com isso. Eu tenho tanta dificuldade com isso porque comida é um bem tão bom que Deus deu. É ou não é? E quando é bem preparada, um bacalhau com natas, irmãos. Uma picanha. Né? Um ceviche, irmã Antonella. É da terra da irmã Antonella. Eles inventaram o ceviche. Não, coisa, irmãos, comida é bom. Comer com ação de graça. Ontem um irmão querido chegou a nossa casa com um tabuleiro de feijoada à transmontana. Que maravilha! A gente recebe com ação de graças. E oferece um café ao irmão que veio trazer. Amém? Louvado seja Deus. É receber com ação de graças. Pelos que conhecem, que creem e conhecem a verdade. Seja grato a Deus. Receba o que Deus dá. Porque olha o que diz o texto. Tudo o que Deus criou é bom. E nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Outra vez, nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. É claro que temos que ser sábios no que comemos. Temos que ser sábios até no que comemos, não é? Não comer demasiado açúcar, coisas muito doces, muitas gorduras. Mas aquilo que é bom, a gente recebe com ação de graça, a gente agradece ao Senhor pela comida. A gente desfrutar a comida que Deus nos permite comer. Ser grato a Deus. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O que o texto está a falar aqui é aquelas questões religiosas que pessoas impedem outros de desfrutar da bondade de Deus, daquilo que Deus criou, porque isto é pecado, aquilo é pecado, o outro é pecado, mas são invenções, que não são coisas das Escrituras. O texto aqui não está a justificar pecado de ninguém. O texto aqui está simplesmente a mostrar que aquilo que Deus deu é bom, deve ser recebido com ação de graças. Ora, se você recebe com ação de graças, você não está a receber pecado. Amém? Você não vai receber um pecado com a ação de graças. Se eu te dou graças por estes cigarros que eu vou fumar agora. What? Não, você não vai fazer isso. Você rejeita o pecado, como por exemplo fumar, e você dá graças por um copo de água fresco num dia de calor que você toma. Amém? Ora, se você pode agradecer por determinada coisa é porque ela é boa. Amém? Se você pode agradecer é porque vem de Deus. É isso que o sentido do texto está a dizer. Mas há pessoas que criam coisas difíceis e complicadas sobre coisas que não são bíblicas. Sejamos sábios com isso. Tudo é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Nós somos santificados pela palavra. Amém?
Quando estamos na dúvida de fazer e não fazer, nós olhamos para o texto sagrado e se o texto diz para não fazer, não fazemos. Amém? Se o texto diz para fazer, fazemos. E nos regozijamos no Senhor pelas coisas boas que o Senhor nos dá. Versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Meu amado irmão, minha amada irmã, tome nota que se nesta igreja tem bons ministros de Cristo Jesus, e como é que você sabe se eles são ou não? É se eles transmitem essas instruções, as verdades bíblicas a si. Não é pela aparência, não é nem pela organização, nem muito menos pela administração, que nem devia estar na mão dos presbíteros. Não é por essas razões. Não é porque a que horas é o culto, ou como é que se faz as coisas, como é que o parque lá está limpo ou não. Mas sim porque a palavra de Deus, a verdade é transmitida. Seja que essa verdade o possa ferir ou lhe possa trazer consolo. Porque a verdade é pregada, a verdade é anunciada. As verdades divinas, não opiniões próprias. Não receba a opinião dos presbíteros da igreja. Receba a palavra de Deus que os presbíteros da igreja lhe falam. Goste ou não goste. E tem dias que você não gosta, tem ou não tem? Tem dias que você vai para casa e diz, eu nem devia ter saído de casa hoje. Passados uns dias o Espírito Santo começa a trabalhar em si, gera arrependimento e você dá graças a Deus por essa palavra, por esse dia que você veio, é ou não é? Alguém pode confirmar isto no seu coração e não se manifestar? Por certo que sim, amém? Porque por certo que é assim. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Duas coisas importantes: ser nutrido com as verdades da fé, receber alimento espiritual. O ministro precisa de receber alimento espiritual para dar alimento espiritual, amém? E ele precisa de viver e seguir a boa doutrina. Toma atenção, amado irmão, amada irmã, que os ministros da igreja estão sendo nutridos e nutridos em eles mesmos para que se vivam a doutrina de forma que você possa ser nutrido e possa seguir a doutrina. Amém? É muito importante. Percebe porque é que você não pode ser crente online? Alguém tem dúvida que não pode ser crente online aqui? Como é que você pode ver isso se você for crente online? Eu conheci um ministério aí que eu acho que até eu achei uma excelente ideia, na altura achei uma excelente ideia. Pensei que se calhar era uma boa ideia para o fazer. O fulano pregava online, recebia o dízimo pelo correio e mandava a ceia do Senhor na volta. Isso perfeito! E isto era muito antes do Covid. Isto tem muito mais. Tem pai 15 anos que eu ouvi isto e eu pensei, that's an excellent idea. Pensa bem. A gente, né? Prega online, na hora que receber o chequezinho com o dízimo, manda a ceia do Senhor também pelo correio, que maravilha. É verdade, na verdade, meus amados irmãos, esse processo, só para os irmãos entenderem que não tem nada a ver com Covid, nem era online, eu estou a dizer errado, era ou por CD ou por cassete ainda. Nem era online essa história. Olha quanto tempo isso já tem. Quanto tempo isso já tem. Como é que pode ver se ele está sendo nutrido? Como é que ele pode ver se segue a verdade, se o fulano está lá não sei onde a mandar as coisas pelo correio? Oh, irmãos, é tão importante que nós vivamos numa comunidade que nos conhecemos e que trabalhamos juntos. A Bíblia toda aponta para isso, vendo cara a cara, conhecendo pessoas. Há dias ficámos tão felizes quando conhecemos ali a nossa amiga Tatiana e ela disse assim, conhecem uma comunidade que fala português? E nós tivemos, eu quase que eu tive a dizer, como é que é? É claro, é a igreja. Qual é a melhor das comunidades? A melhor comunidade de todas é onde o povo de Deus se junta para falar as verdades do Evangelho uns aos outros e termos comunhão uns com os outros. Foi a pergunta certa à pessoa certa, não foi? E a Soninha disse assim, e a pergunta foi para a Soninha, a Soninha disse, a gente conhece. E aí, maravilha. Amém, irmãos, estarmos juntos, conhecermos uns aos outros, partilharmos as bondades de Deus. Hoje vamos ter um momento tão especial, esperamos nós que as irmãs gostem, para as irmãs no nosso
momento lá atrás do Dia das Mães. Rejeite, porém, Paulo diz a Timóteo, para rejeitar o quê? Fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Olha o que Paulo diz, rejeitar fábulas profanas e tolas. Sabe que é uma grande dificuldade que a gente tem no ministério isso? Se você tem dúvidas, pergunta ao presbítero Márcio durante o café. É chegar a coisas a nós de menor importância, coisas tolas, que fazem perder tempo. Andar atrás de coisas que não têm sentido nenhum. Às vezes, nós falamos isso, às vezes os dois, vamos outra vez visitar o mesmo assunto que já era para ter sido arrumado há um século atrás. Que é sinal que nunca devia ter acontecido. E a gente ainda está atrás da mesma história, tentar resolver a mesma coisa, e volta atrás, e volta atrás. E a mim, sinceramente, irmãos, eu tenho muita dificuldade com perder tempo. Eu não gosto de perder tempo. Eu detesto perder tempo. Sabe porquê, irmãos? Porque quando a gente chega assim ao ano que a gente faz 50 anos e olha para trás e diz assim, metade da minha vida foi perda de coisas que perdi, foi perda de tempo. Fica, irmãos, o tempo é, meu amado irmão, você passa no 7-Eleven hoje e você pega num café que você, e põe um creme daqueles novos que lá aparece. Você vai no Quick Check. Você vai ao Quick Check, tem uma dúzia de creams que você pode pôr. Tem sempre um novo, não é? Você pega o café, põe o cream, se você faz isso, eu detesto isso, mas se você faz isso, você põe o cream, somente essas coisas que a gente não conhece. Põe um pedaço daquele cream, você toma, pagou $2 por aquele café, você, este creme era fraco. Você perdeu $2. Mas sabe o que você também perdeu? O tempo que você entrou e saiu de lá para não tomar o café. Os $2 você vai recuperar no próximo paycheck. É só uma questão de você poupar outro café um dia. Na semana que vem toma um café menos. Já poupou, já recuperou os $2. Sabe que você nunca vai recuperar o tempo que você entrou lá e perdeu o tempo para buscar um café que você nunca tomou. Você percebe o que eu estou a dizer, irmão? O tempo não volta. Você não recupera tempo, você recupera dinheiro até, mas não recupera tempo. Você até às vezes recupera a saúde, você entra num problema de saúde, faz uma dietazinha, faz um exercício, há coisa que até volta. Há coisa que não volta. Na idade não dá para recuperar também. Né? Aquelas coisas que vêm com a idade. Você fica todo crocante, né? Com a idade você fica crocante, né? Não dá. Isso ficou, irmão. Não adianta. Pode, mas as irmãs gostam, né? Hoje é dia das mães, os dias das mães. Começa a aparecer assim umas coisas. Põe uns cremes, uma coisa. Irmão, o creme vai embora, vai ficar pior. Mas é assim, é a idade mesmo assim. As irmãs estão animadas agora. Mas é verdade. Mas o tempo, irmão, percebe? Tempo não recupera. O tempo que a gente desperdiça. Irmão, é necessário rejeitar fábulas profanas e todas as coisas que não importam. Ficamos a discutir toda a vida as mesmas coisas. A pensar todas as vezes as mesmas coisas. Irmão, está resolvido, tomou uma decisão, segue em frente, não perde tempo. Perdemos tempo com coisas inúteis tantas vezes no ministério. Uma coisa que eu e o presbítero Márcio temos falado muito, e ele sabe, eu fico nervoso. Outra vez este assunto? Já não estava resolvido. Mas volta atrás, volta atrás. Irmão, tem gente a discutir ainda o dia do Senhor. O dia do Senhor é no sábado ou é no domingo? Irmãos, é no domingo. A igreja estabeleceu isto há mais de 1500 anos que a igreja estabeleceu que é o dia do Senhor, é o domingo, que é o dia da ressurreição. Parou. Não, tem gente que ainda está a discutir. Não, se calhar devia ser o sábado. Marca a segunda-feira também. A igreja já não estabeleceu que há mais, irmãos, muito mais de 1500 anos que a igreja estabeleceu que o dia do Senhor era o dia da ressurreição. Mas volta a discutir o assunto. Mas voltas a falar. Já está resolvido. Vamos parar de perder tempo. Irmão, para de discutir Jesus é Deus ou não. A Bíblia diz em múltiplos sítios, acabou o assunto. Mas não, fica a discutir novamente, será que é? Irmão, já está estabelecido. Vamos seguir em frente, mesma coisa com a igreja. Nas coisas mais locais, nas coisas locais mínimas, já está resolvido, vamos para a frente. Como fazer isto, como fazer aquilo, voltar atrás à frente, atrás à frente. Fábulas profanas, coisas tolas, coisas sem sentido, coisas que só vão fazer perder tempo. Vamos seguir em frente, vamos. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Eu não tenho tempo a perder. Não tenho tempo. Irmão, eu já vivi mais de metade da minha vida. Talvez não, eu tenho um jeito que eu vou durar até aos 100 e tal. Vou olhar para a irmã, vou deixar a profecia para lá. Irmã, é bem, irmãos. Vamos embora. Jesus está a voltar. Exercite-se na piedade.
Usa o tempo que lhe resta para se exercitar na piedade. Você ainda não é piedoso o suficiente, mas deixe-me explicar o que é piedade. Porque há um mau entendimento só na língua portuguesa, e eu só conheço isso, mau entendimento na língua portuguesa. Piedade não é fazer boas obras, não é dar esmolas. Aliás, dar esmolas e fazer boas obras é reflexo de quem é piedoso. Piedade é uma posição de vida diante do Senhor de santidade, vida piedosa. Amém? Não é vida de mosteiro tampouco. A gente tem um mau entendimento desta palavra na língua portuguesa. Piedade na Bíblia, piedade nas Escrituras, é viver uma vida santa diante de Deus. Uma vida de quebrantamento, uma vida de busca. É o corondio do latim, o viver na face de Deus, na presença de Deus. É isso que a palavra piedade significa. Em inglês eu não vou ter que explicar isso porque é automático piety. Mas na língua portuguesa há sempre esse sentido de piedade, de fazer boas obras, dar esmolas. Não é isso que é piedade. Amém, irmãos? Isso seria uma consequência da piedade. Se você tem uma vida piedosa, você tem compaixão pelas outras pessoas. Amém? É consequência. Depois diz assim, para exercitar na piedade. Eu acho o exemplo do versículo 8 excelente, somente nos nossos dias. O exercício físico é de pouco proveito. Irmãos que têm assinatura no ginásio, por favor, vai cancelar. Ele não deixou eu acabar, ele agora vai ficar mal. Agora, se você for cancelar, é porque você é preguiçoso. Estou a brincar com ele. Não ia dizer isso tampouco. Irmão, o exercício físico não diz que é de nenhum proveito, diz que é de pouco proveito. Não diz que não é de nenhum. Não cancela a assinatura no ginásio. E se você faz exercício físico, continua a fazer. E se você não faz, comece. Porque é importante. Agora, não é de muito proveito. Dá um proveito aí de 100 anos, já era bom. Não é? 90, já é bom. Dá um proveito só para esta vida. Não é tão importante assim. É importante. Claro que é. É bom. Faça exercício. Não é? Deve fazer todos os dias. Alguma coisa. É bom. Não, faz 2, 3 vezes por semana. Também. Mas faça algum exercício. Não estou dizendo, a Bíblia não diz para não fazer. Muita gente pega neste versículo e não é de Deus fazer exercício. Não é de Deus sim. Deve fazer sim. Cuidar do seu corpo. Não somente coisas que têm a ver com o caminhar, o andar, seja o que for. Se você gosta de fazer outro tipo de exercício, tudo bem, faça. Mas não é de muito proveito. Só dá para aproveitar nesta terra. Agora, a piedade, outra vez, o viver de vida santa diante de Deus, porém, para tudo é proveitosa. Se você tem uma vida piedosa diante do Senhor, você vai influenciar a geração seguinte, a menos que Jesus venha buscar a sua igreja. Você vai influenciar os que estão à sua volta. Quando você se exercita na piedade, você vive uma vida santa diante do Senhor, que é um exemplo para os que estão à sua volta. Se você viver uma vida saudável e se exercitar fizer exercício físico, você pode servir um exemplo para os outros, mas isso não vai afetar a vida dos outros. O seu exercício físico não afeta a vida dos outros, pode ser um bom exemplo. A sua piedade afeta a vida dos outros, porque é uma vida santa diante de Deus. O Espírito Santo age em si como canal para abençoar os que estão à sua volta. Ela para tudo é proveitosa. E olhe que mais, porque tem a promessa da vida presente e da futura, enquanto que o exercício físico só serve para a vida presente. A piedade serve para a vida presente e futura. A piedade é para toda a eternidade. Viver uma vida piedosa que agrada a Deus é um entrar na eternidade adorando e glorificando o nome do Senhor para sempre. Mas precisa de se exercitar nela. Às vezes eu faço exercício físico e às vezes tem uns fulanos assim. Eu não faço muito, mas um pouquinho. E às vezes eu tenho uns fulanos que eu vejo assim a fazer exercício físico ao meu lado e assim, estes fulanos não sabem brincar, é por isso que eu não tenho vontade de fazer exercício físico. Fazem as coisas mais absurdas, mais estranhas. A gente vai ao ginásio, faz exercício assim, né? Os fulanos fazem assim, o fulano não sabe usar a máquina, não é para aquilo. Mas estou ao contrário. Vocês percebem que eu estou a brincar, não é? Estou no outro nível, não é? Mas o exercício físico que eles fazem não serve de nada para mim. Você percebe onde o texto está-nos a levar? O exercício que o fulano faz, ele pode fazê-lo muito bem feito, ele está a fazer ao meu lado, ele faz 1000 vezes melhor do que eu, ele está a fazer para ele, não faz para mim.
Meu amado irmão, eu posso exercitar a piedade o mais que eu quiser na minha vida, você precisa exercitar na sua. O que é que isso quer dizer? Para que você tenha uma vida santa diante de Deus e essa sua piedade influencie os outros, você precisa adorar você. Não chega que eu ore por si, não chega que o presbítero Márcio ore por si, ore por si mesmo. Não chega a palavra que nós pregamos, estuda a Bíblia em casa. Por isso que você recebe qual é o texto bíblico que ia ser pregado hoje, para que você possa preparar-se em casa. A propósito sobre este assunto, é o devocional desta manhã, que você já recebeu. Sobre este assunto mesmo. Sobre exercitar na piedade. Sobre viver uma vida de ministério correta diante do Senhor. Exercite-se na piedade. Cultive uma vida de oração. Fique na presença do Senhor. Lute contra a sua carne. Porque o que os outros fazem, o exercício dos outros, ele sim, ele é importante para si, ele contagia, você é abençoado por isso, mas você precisa se exercitar a si mesmo. Venha ao culto de oração, venha ao culto de ensino, estuda a Bíblia em casa, ore, chegue-se perto do Senhor, para que você possa se exercitar. Meu amado irmão, como podemos nós ser canal de bênção para os outros se nós próprios não estamos na palavra? E não só os ministros do Evangelho, todos. Eu lembro de um não, hoje todo mundo tem Bíblia, né? Hoje temos Bíblia aí nas cadeiras, em todo lugar. Você deve ter várias Bíblias em casa. Se não tem, você tem Bíblia no telefone. Hoje é diferente. Mas eu lembro uns anos atrás, onde as pessoas, há muitos anos atrás, onde as Bíblias não eram assim. As Bíblias eram caríssimas. E ainda hoje em português são, lamentavelmente. Mas as Bíblias eram muito caras e as pessoas não tinham muitas Bíblias. Cada crente tinha uma. A irmã Maria deve se lembrar bem desse tempo. Cada crente tinha uma. E eu lembro-me de uma altura que os irmãos tinham a mania de sair do culto e deixavam a Bíblia a guardar o lugar. E eu lembro do pastor ficar bastante nervoso com aquilo e mandou todo mundo levar Bíblias para casa. Porque ele sabia que o povo não tinha a Bíblia em casa. O povo lia a Bíblia no domingo, no culto. Ou quando vinha a meio da semana. E o pastor ficou zangado e mandou todo mundo ir para casa com a Bíblia. Todo mundo leva a Bíblia hoje. Ninguém vai deixar a Bíblia aqui guardar lugares. Não precisa guardar lugar aqui. E aí todo mundo foi com a Bíblia embora. Ora, se leram ou não, eu não sei. Foi lembrado do pastor que foi visitar a velhinha, você já sabe, né? O pastor foi visitar a velhinha, que já faltava um tempo ao culto, estava muito doente. E o pastor foi visitar. E o pastor disse, podemos ler a Bíblia? A irmã tem Bíblia? A irmã pode trazer a sua Bíblia? Eu trouxe a Bíblia. E ele abre a Bíblia e diz, mas tem uns óculos. Oh, pastor, há 3 semanas que eu não andava à procura deles, não sabia onde estavam. Tinha 3 semanas que a pessoa não lia a Bíblia. Irmãos, quantas vezes nós estamos em fraqueza espiritual porque não alimentamos a nossa alma? Não exercitamos a piedade. Não cuidamos da nossa alma. Não cuidamos de nós. Não conseguimos chegar onde nós queremos espiritualmente porque não estamos orando o suficiente. Thank you. Oh, fez diferença. Se lutamos, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo e Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. O que é que Paulo está a dizer? Fazemos isto, lutamos, trabalhamos, nos esforçamos porque a nossa esperança está em Deus. Que esta seja a nossa esperança, irmãos, a nossa razão de nos chegarmos perto do Senhor é porque a nossa esperança está em Deus, o Salvador de todos, o Salvador, especialmente os que creem, o Salvador dos salvos, o Senhor dos céus e da terra, aquele que veio para salvar. Versículo 11 é um versículo difícil para os nossos dias. Paulo está a dizer a Timóteo, não é que as pessoas lhe fizessem o favor de dar ouvidos. Ele diz, ordene. A palavra é ordene. E ensine estas coisas. Meu amado irmão, você gosta ou não gosta? O presbítero, o pastor da igreja deve-lhe ordenar a viver uma vida piedosa. Você não vai gostar.
Principalmente nos dias de hoje, que ninguém pode dizer nada a ninguém, porque todo mundo fica muito ofendido, porque o politicamente correto, não se pode dizer isto, não se pode dizer aquilo. Pode sim, meu amado irmão, tem que se pregar a verdade, e tem que se exortar na verdade, e tem que se ordenar para que se cumpra a verdade. Agora, se você obedece ou não, é outro problema. Mas a ordem na casa do Senhor vem de colocar as coisas no lugar, pregar a verdade e insistir na verdade e ordenar esta verdade. Não podemos ordenar coisas que não sejam relacionadas com as Escrituras, mas o que for da palavra de Deus, temos a autoridade divina de ordenar que é desta forma. Versículo 12. Paulo, parece que Timóteo tinha o mesmo problema que eu tenho. Ninguém o despreze pelo facto de você ser jovem. O presbítero Márcio não tem este problema. Vocês sabem que ele é mais novo que eu, não é? Mas não parece. Mas é. Então ele diz assim, ninguém o despreze por ser jovem. Claro que eu já não tenho esse problema, já tive. Mas seja como for, a segunda parte é aplicável a mim, ao presbítero Márcio e a todos nós. Ser um exemplo para os fiéis. Espero que os ministros do Evangelho nesta igreja e outros que Deus levantar a seguir a nós sejam desta forma. Exemplo para os fiéis. Em quê? Na palavra. Chega a palavra? Não. No procedimento. Sabe essa história? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Não se aplica. Ser um exemplo aos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amado irmão, amada irmã, exija que os seus líderes do ministério, os líderes da casa de Deus, sejam isto. Não aceite menos que isto. Cabe-lhe a si exigir isto. Um exemplo para a sua vida de, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você percebe a carga que eu estou a pôr em mim? E na minha família, por exemplo? Na família do presbítero Márcio e da irmã Rosami? Nos líderes de professores de comunical? É isto que é exigido. Paulo diz... Até à minha chegada, lembra que nós fomos a semana passada, Paulo queria ver Timóteo em breve. Até à minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. A que é que o ministro do Evangelho se deve dedicar? Qual deve ser a prioridade dele? A leitura pública das Escrituras, exortação e ensino. Prioridade do pastor, prioridade do presbítero é a pregação e a proclamação da palavra de Deus. O resto pode falhar, o que não pode falhar é a palavra, que na hora que falha a palavra, acabou tudo. Nós podemos ter a igreja mais organizada, mais plena, mais bonita, o melhor café, podemos ter tudo muito especial. Na hora que a palavra falhar no púlpito, não tem nada. Agora nós podemos não ter nada disso. Se nós tivermos a palavra, tudo o resto vem. E você experiência disso. Você está na nossa igreja há uns anos já, você sabe isso. Até um prédio veio. O qual foi a fidelidade desta igreja? Foi à palavra, irmãos. Fomos fiéis à palavra do Senhor, até um campus deu para nós. Certo? Ou você acha que a gente comprou por aquele dólar que nunca pagou? Você sabe que a escritura foi feita por $1, não é? Eu nunca vi o dólar. Nem o dólar nós pagamos. Que tinha que ser simbólico, tinha que ter um valor. Amados irmãos, e o Senhor deu à igreja. A propósito, à igreja. Não foi a mim, não está no meu nome nem no nome do presbítero Márcio, está no nome da igreja. Porque nós os dois passaremos. Mas se Jesus não vier buscar, a igreja há de continuar aqui. Amém? É aí que os mais jovens digam amém. Só os mais velhos disseram amém. Que eles pensam que vão ficar cá. Amém? É assim mesmo. Até à minha chegada dedico-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligie o dom que lhe foi dado por mensagem profética em composição de mãos dos presbíteros. Às vezes dá vontade, irmãos. Vou falar a sério. Às vezes está tão difícil que dá vontade. Isso a gente diz, não podemos. Não dá para sair. Você recebeu a chamada para o ministério, você não consegue abandonar. Se recebeu verdadeiramente a chamada, não dá para abandonar. Não existe coisa que o pastor e o presbítero aposentaram. Não existe aposentadoria. Fica já a saber, você não vai aposentar. Não do presbitério. Não dá. É uma chamada que vem e fica. Ela veio do Senhor e o Senhor colocou no coração. Não dá para deixar.
Talvez tenha que reduzir, talvez tenha que passar para outra posição, talvez tenha que, como recentemente alguns pastores que nós conhecemos tiveram que, dado a idade e da condição física, tiveram que deixar o lugar do púlpito para outros, mas jamais deixam o ministério, porque o ministério fica para sempre. Até à morte. Não, no céu não tem pastores, tá? Tem o pastor que é Jesus, amém? O pastor das nossas almas. Mas não negligie o dom que foi dado por imposição de mão dos presbíteros. Os presbíteros passam ou impõem as mãos, não passam, impõem as mãos e falam com uma mensagem profética, colocando determinada pessoa com a direção de Deus, com a aprovação da igreja no ministério. Seja diligente nessas coisas, não trate essas coisas levianamente, de qualquer maneira, ser diligente, dedique-se inteiramente a elas, em função do presbítero, do pastor, dedicar inteiramente a estas coisas. Por isso é que eu disse, o capítulo 3 mostra as qualificações, o capítulo 4 mostra como continuar. O capítulo 3 é a entrevista de trabalho, o capítulo 4 é o trabalho em si. É o seguir. Agora que qualificou, agora que está, este é o trabalho. Dedique-se inteiramente. E de que forma? Até que ponto? Até que todos possam ver o seu progresso. Continue que todos possam ver. A igreja precisa toda de ver. Até os ímpios verão, poderão escarnecer, mas jamais podem ignorar que há uma dedicação inteira, com diligência ao ministério, um zelo pela casa de Deus, um zelo pela obra do Senhor, um amor pelas almas, um cuidado. Paulo diz assim: gastar-me-ei e deixar-me-ei gastar. A propósito, você vai se gastar e deixar-se gastar por alguma coisa na sua vida? Então faça pelo reino de Deus. Faça pelo reino de Deus. Gastar e deixar gastar. Seja diligente, dedique-se inteiramente, de modo que todos possam ver o seu progresso. Continue, esforce mais. Está a esforçar muito? Esforce um pouco mais. Ainda não resistimos até ao sangue, diz o apóstolo Paulo, embora esteja a falar de tentação em todas as áreas. Versículo 16. Neste momento eu podia dizer, já chega, já entendi. Mas o versículo 16 vem afirmar mais uma vez. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Paulo falando a Timóteo, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Perseverando nesses deveres. Firme-se nisto. Pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. É claro que Paulo não está a dizer ao Timóteo, se você fizer isto, você vai salvar almas. Não quer salvar Jesus, amém? Mas ele está a dizer, se você fizer isto, você estará sendo um canal de salvação, não só em si, mas para os que o ouvem. O Espírito Santo age através de nós, irmãos, entenda a importância que nós temos. Não que nós temos porque nós somos bons, mas porque Deus trabalha através de nós. Há uma responsabilidade muito grande quando você diz que é salvo. Viva a vida de um salvo para que você seja influência para os outros possam ver e possam chegar a Cristo através do seu exemplo. Entenda que Deus vai salvar quem Ele quiser, como Ele quiser, que Ele faz o que Ele quer. Mas que você possa ser um canal de que outros venham ao Evangelho por causa da sua conduta, da sua forma de viver, da sua seriedade com o Evangelho, da sua posição, de modo a que outros possam ver também. Queria terminar a mensagem com o texto que o presbítero Márcio leu de início. 1 Coríntios 16:13. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, e agora é para todos, irmãos. Amém? Paulo diz assim, faz esta exortação já no final do 1 Coríntios. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Caso aqui, claro que podemos aplicar a igreja toda. Irmão e irmã, esteja vigilante. O diabo quer destruir. O diabo quer criar divisões, quer criar barreiras, quer retirá-lo, quer removê-lo do reino de Deus. A palavra do Senhor diz que os últimos dias foram abreviados, ou então até os salvos se desviariam. Embora nós sabemos que os salvos estão guardados por Cristo, é claro. Esteja vigilante. Vigie. Não deixe que nada o perturbe. Mantenha-se firme na fé.
no que você crê. Não deixe que o diabo venha colocar dúvidas nos seus ouvidos. Não dê ouvidos a coisas enganosas. Fique firme na fé. Deixe as coisas de menos importâncias. Firme-se na fé, na Escritura, na verdade pregada, no que vem de Deus. Firme-se em oração. Seja corajoso. Meu amado irmão, nós vivemos uns dias em que a cobardia tomou lugar. Tem tanta gente cobarde hoje. Eu não sei, talvez. Pessoas de coragem, que enfrentam tudo e qualquer coisa. Ai, não, é muito difícil. Eu não suporto isso, irmãos, eu tenho problema com isso. Também já sou do século passado, não é? Literalmente. Não é? Sou do século passado, não é? A maioria que está aqui nesta sala. Seja uma pessoa corajosa, valente. É desta maneira, vamos fazer e acabou. Vamos seguir à frente com a nossa fé, não vamos deixar que Satanás nos assuste. Já está outro vírus aí, já deu conta? Já foi comprar papel higiênico e papel toalha, porque vai precisar, que tem um vírus aí, já ouviu? É corajoso, irmão. Pare-se a cobardar a coisas que não prestam. Vamos em frente, Jesus vai voltar, o nosso capitão é Cristo. Se cairmos nesta terra, nós ressuscitaremos no céu de glória, irmãos. Corajoso, vitorioso, forte. O texto literalmente diz, sejam fortes. Nada assusta o crente, irmão. Eu ia dizer, nem Satanás, muito menos Satanás. Porque o nosso capitão é Cristo. Porque Jesus nos deu vitória. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, não se entende isso? Jesus morreu, tomou lugar para que nós tivéssemos vitória nele. Meu amado irmão, o mundo aí fora busca coisas completamente absurdas. Nós temos a verdade, o Evangelho, nós temos Jesus Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Você entende que o Espírito Santo habita em si? Seja forte, seja corajoso, seja determinado. Fica firme na fé. Não se deixe vacilar. Fica percebido. Fique em Cristo, a rocha da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos onde nos segurar. E Ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa, pois somente Ele é Senhor e Deus. Amém? Vamos orar juntos, irmãos. Vamos pedir a Deus que nos dê esta determinação e esta coragem para ficarmos firmes na fé e não nos deixarmos abalar. Oh, amado Deus, glorioso Senhor dos céus e da terra. Senhor, não nos deixes abalar. Não nos deixes confundir, oh Deus. Não deixes que o adversário, Satanás, venha perturbar a nossa alma, mas ajuda-nos a ficar firmes e fiéis